Para não confundir os dois, ó, que tem um começa com C, outro começa com S, tá? Então, bem distinto. Ó, o ciclotron, ele é um aparelho que tem essa geometria aqui. Vocês notem que tem duas placas aqui, ó, verde em forma de D, tá? Essas placas verde à direita, essa aqui assim, né? E a outra são dois Ds, duas placas metálicas, são cilindros, né? Em forma de D. Então, eles são ligados a um gerador de tensão, mas que a polaridade alterna aqui, ó, mais, menos, né? Dependendo do ponto da trajetória, tá? Então, aqui, dependendo de onde estiver na trajetória, o sinal vai oscilando. Ele pode estar, eventualmente, primeiro mais, depois fica menos, depois ele vai trocar, dependendo aqui da velocidade da partícula. Aí, aqui nesse centro aqui, existe uma fonte que pode emitir prótons, tá? Que é a partícula, normalmente, que se utiliza em experiência de física nuclear para fazer a colisão com núcleos, quebrar o núcleo em fragmentos para depois observar qual é a constituição do núcleo, né? Aí ele é emitido nesse ponto, e aqui no caso ele é emitido na direção da placa esquerda, tá? Aí, numa situação inicial, para que a coisa funcione direitinho, a polaridade aqui do oscilador seria mais na placa esquerda e menos na placa direita, tá? Aí, se acontecer isso, ó, o campo elétrico fica dirigido da esquerda para a direita, assim, nessa direção, para cá. Aí, como o próton ele foi emitido para a esquerda, ele vai receber uma aceleração para a direita, então ele começa a acelerar para a direita. Porque assim, então, à medida que ele vai acelerando, ele vai ganhando raio, então o raio vai aumentando, né? Que a energia cinética vai aumentando, e todo o conjunto aqui é imerso num campo magnético. O campo magnético que aponta para fora, fora do papel. Se vocês olharem, então, aí a regra da mão direita, vocês vão ver que a força, ó, vai estar apontando para dentro, aqui para a esquerda, para a direita, tá? Então, a força é centrípeta, tá? Sempre vai ser centrípeta apontando, nesse caso, do próton para a direita, né? Aí, ó, enquanto ele vai sendo acelerado pelo campo elétrico, ele vai também sendo curvado pelo campo magnético. Então, a trajetória que ele vai fazendo, em vez de ser circular, vai ser uma espiral crescente, tá? Agora, quando ele chegar nesse gapzinho aqui, ele teria campo magnético, ele não teria, ele estaria praticamente alinhado com o campo elétrico, mas o campo magnético continua fazendo ele girar, né? Agora, se ele chegasse aqui na placa da direita e contivesse a mesma... Não, aqui continua a mesma coisa. O campo está da esquerda para a direita. Aí ele continua sendo acelerado aqui, ó. Agora, o problema é quando ele chegar... Não, aqui. É quando ele chegar novamente no gap, não tá certo, já. Quando é que tem que inverter aqui, tá? Ele está certo aqui, né? Ele está sendo acelerado para... não. É quando ele chegar aqui, ao contrário. Quando ele sair do gap, é que o campo troca de sinal. Se o campo mantiver o sinal, ele seria acelerado, ó, na direção da direita. Ele iria espiralar para a direita. Aí o oscilador aqui, nesse momento, ele troca o sinal, né? Ele faz mais, menos, tá? Ele estava mais, menos da esquerda para a direita, ele vai fazer menos, mais, tá? Aí menos, mais, aí o campo troca. O campo elétrico passa a ser apontar da direita para a esquerda, tá? Aí apontando da direita para a esquerda, ele recebe uma aceleração, ele vai receber uma aceleração no sentido de ir para a esquerda, tá? E ao mesmo tempo o campo magnético mantém ele mais ou menos no círculo. Aí ele vai abrir na trajetória até chegar aqui. Quando chegar aqui, acontece nova inversão, tá? Então, o campo troca novamente mais para menos,
Aí ele é acelerado agora para a direita, tá? Aí ele vai sendo acelerado na direção de ganhar energia, mas curvar para a direita, tá? Então, se ele fosse acelerado ao contrário, ele sairia daqui, tá? Aí ele vai fazendo isso, vai haver essa troca, e ele vai ganhando energia a cada parte da espiral que ele anda, tá? Agora, quando chegar cá no finalzinho, o oscilador faz um pulso ao contrário. Ele, em vez de fazer a inversão de campo para ele entrar para dentro das placas, ele troca o sinal aqui, ó, e faz o campo ao contrário, para ele vir para fora, tá? Aí, nesse momento que ele faz o campo para ele vir para fora, quebra a espiral e ele sai em linha reta aqui, tá? Aí ele sai em linha reta e na frente aqui é colocado algum alvo, um alvo que é algum núcleo, né? Onde ele vai colidir e depois se estuda as partículas, tá? Então, esse aqui é um diagrama típico de um ciclotrão. Então, ele foi utilizado muito no início, lá pelos anos 30, 40. Hoje ele não é mais utilizado, porque ele tem uma limitação. Ele chega no máximo aqui 50 MeVs, 50 MeVs de energia. Ó, ele tem que ter essa condição a frequência daquele osciladorzinho tem que ser igual à frequência mecânica. Então, você lembra que tem uma rotação, que a gente viu na aula passada? Tem um raio de rotação aqui que é determinado pela razão entre o momento linear e a carga vezes o campo. O raio de rotação magnético é mv sobre qb. Tá? E também tem um período de oscilação magnética que era proporcional ao campo. Era qb sobre mv e acho que tinham 2π. Tá? Então, ele tem que sintonizar a frequência de rotação mecânica, que é essa dada pela força magnética, com a frequência de oscilação do campo elétrico aqui. Aí, fazendo essa ressonância, isso chama de ressonância, o movimento continua de forma crescente. Tá? Então, isso aqui é condição de ressonância. Então, a frequência tem que ser igual à frequência magnética, QB sobre 2πm. Quando isso aqui ocorre, ele continua ganhando energia. Tá? Então, QB 2πm vezes a frequência do oscilador. Agora, esse tipo de arranjo, ele é limitado a energias da ordem de 50 MeVs. Tá? 50 MeVs é uma energia razoável, mas não é muito grande. Tá? E ele faz colisões nessa ordem. Agora, além disso, aí se observou que começa a condição de ressonância a sair, porque efeitos de alta velocidade, ou seja, efeitos da teoria da relatividade, começam a aparecer e ele começa a sair da ressonância. Tá? Se ele sair da ressonância, o próton começa a colidir. Quando ele faz o gap, o campo, por exemplo, muda numa situação em que ele estava ainda andando para a direita, por exemplo, tá? Para a esquerda. Aí, se o campo mudar, ele é desacelerado para a esquerda, ele passa a ser acelerado ao contrário. Tá? Então, em vez dele ganhar energia nesse pedaço aqui, por exemplo, ele começa a perder. Tá? Então, esses são efeitos da teoria da relatividade que faz o tempo e a frequência depender da velocidade. Tá? E também tem a questão de, quando se atinge energias maiores do que essa, as dimensões do ímã necessário, as dimensões desse ímã se tornam tão grandes que precisaria de um aparelho muito grande para fazer a aceleração. Tá? E como as pesquisas depois avançaram para ideias muito além, para energias muito além de 50 MeVs, né? Se chega depois tranquilamente a 500 GeVs, que são 10 mil vezes isso aqui, tá? E com um campo em torno de 1 Tesla, né? Esse tipo de acelerador ficou inviável, porque ele precisava de um ímã, por exemplo, da ordem de 4.000 quilômetros, 10 a sexta, não, aliás, 4.000 metros quadrados, né? Seria 4.000, não, 4 milhões de metros quadrados, né? Seria, em termos de quilômetros, seria 10 a terceira, seria, então, 4 quilômetros quadrados, né? Então, seria uma instalação muito grande para esse aparelho e que ainda tem problema com a velocidade, né, da luz. Tá?
as velocidades que os prótons chegaria a 10% da velocidade da luz, tá? Agora, para aparelhos dessa ordem aqui, eles chegam perto da velocidade da luz, chegam a 99%. Aí, para resolver esse problema, criaram um aparelho que é uma modificação dele, que é o chamado sincrotron, tá? O sincrotron, ele foi um aparelho feito de modo que o raio o raio das placas é constante, tá? Esse raio aqui, o sincrotron, esse raio aqui seria constante, tá? Aí o campo magnético mantém ele numa órbita circular, mas ao mesmo tempo aparece um campo que vocês só vão ver lá no capítulo 31, que é o chamado campo elétrico induzido, que ele tem a propriedade que as linhas de campo dele também são circulares e fechadas, tá? Eles são induzidos por uma variação de uma corrente alternada, tá? Então, quando esse campo elétrico aparece, ele tem a propriedade de acelerar a partícula na direção em cima de um círculo, tá? Ele não precisa ter essa geometria dos campos eletrostáticos, tá? De ficar entre uma placa e outra, tá? Então, ele se induz um campo que ele fica em cima do círculo. Então, a cada vez que o próton faz um círculo completo, ele ganha energia a partir do campo elétrico induzido, tá? Então, tem um trabalho feito em cima da trajetória circular. E o campo magnético só mantém ele fixo, né, em cima da trajetória circular. Então, esse tipo de acelerador que é utilizado atualmente, inclusive lá no LHC, tá? Existem dutos lá, no caso do LHC, de 30 km de raio, e nesses dutos, um campo magnético intenso mantém o feixe circulando, tá? Agora, à medida que o feixe circula, um campo elétrico é induzido em cima da trajetória da partícula e ele vai fazendo trabalho sobre a partícula, tá? A partícula vai sendo acelerada. Aí, quanto mais voltas ele der, mais energia ele ganha, tá? Então, no caso lá de qualquer ciclotron, ou no caso do LHC em particular, os prótons são acelerados até atingir 99,99% da velocidade da luz, tá? Então, na verdade, são acelerados dois feixes de prótons, um numa direção horária, tá? Próton comum, e os antiprótons, que são irmãos dele com carga negativa, são acelerados ao contrário, tá? Na direção anti-horária. E depois, ó, eles são acelerados em direções paralelas, tá? Em dutos paralelos. Depois, os dutos são elevados até que eles coincidam um com o outro e eles possam colidir, tá? Então, um feixe de prótons colide com um feixe de antiprótons, e aí ocorrem reações que se supõe só teriam ocorrido lá pelo início do universo, o suposto início do universo da teoria do Big Bang, né? Aí tem uma série de partículas que são criadas, inclusive, supõe-se que mostrou que a partícula de Higgs, a partícula de Deus, também foi criada numa dessas experiências, tá? Bom, mas essa é a questão lá do LHC. Agora, aqui, esse exemplozinho 2805, ele mostra só o cálculo de um ciclotron básico, tá? Tem raio de 53 centímetros, meio metro, e a frequência de oscilação é de 12 MHz, 12 milhões de ciclos por segundo. E ele quer saber, ó, qual é o campo, né, magnético necessário para acelerar deuterons, tá? Deuterons, eles são hidrogênios pesados, são isótopos de hidrogênio, tá? O hidrogênio simples, ele só tem um próton no núcleo. Agora ele tem um irmão gêmeo, que é o deuteron, ele tem um próton e um nêutron, tá? E ele normalmente se faz com ele água pesada para reatores nucleares. É uma água em que a massa dela específica é o dobro da massa da água comum, tá? Então, ela é utilizada para desacelerar partículas em reatores nucleares, tá? E a massa do deuterão, então, é 2 vezes a massa do próton, tá? E aí ele pede para calcular aqui o módulo do campo magnético. Então é só fazer aqui a ressonância, 12 MHz, né? E fazer a conta aqui, aí conseguiu em torno de 1,6 Tesla, tá? E depois quer saber qual é a energia cinética do deuterão acelerado, tá? Então aqui é só calcular a energia pela fórmula de rotação, né? Veja que aqui essa velocidade, para vocês terem ideia do valor dela,
A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Então, em termos de potência, ela dá 300 vezes 10 a sexta, né? Metros por segundo. E isso aqui, se vocês botarem esse 10 a 7, tirar um dele para cá e deixar 10 a sexta, isso aqui vai dar 39,9, ou seja, aproximadamente 40, né? Vezes 10 a sexta. Tá? Então, significa que, nesse caso, o próton vai atingir um pouco mais que 10% da velocidade da luz. Tá? E a energia cinética que ele obtém é só fazer a conta aqui. Você vê que em joules, eu já comentei isso, é a mixaria em joules. Tá? Então, em termos macroscópicos, 10 a menos 12 joules é nada. Tá? Agora, como isso é aplicado numa partícula que tem uma massa extremamente pequena, ela normalmente adquire acelerações monstruosas. Tá? E no caso aqui, atinge mais de 10% da velocidade da luz. Agora, nas unidades que se trabalha normalmente em física atômica e nuclear, isso é uma energia de 17 MeV, né? Que é uma energia mediana. Tá? Então, é uma energia não muito alta. Tá? Aí depois tem dois videozinhos sobre esses aparelhos. Né? Agora, em termos mais concretos, aqui, essa seção, mudando aqui para 28.6, força magnética num fio. Tá? Isso aqui já é uma coisa mais importante, porque ele que torna possível a construção de motores e uma série de equipamentos que depende de movimento de alguma coisa carregada diante de um campo magnético. Né? Então, ocorre esse efeito aqui. Se vocês pegarem... Tem um dos vídeos também que mostra isso aqui. Tá? Se vocês pegarem... Aqui tem um campo magnético apontando para fora da página. Né? E aqui é um pedaço de fio, mas a corrente nesse momento é zero. Então, não acontece nada. Tá? Agora, se vocês ligarem a corrente, acontece esse efeito. Ó. Se a corrente estiver para cima, o campo, a força aparece para a direita. Tá? Então, o fio curva para a direita. Se vocês olharem a regra da mão direita, se vocês colocarem o indicador na direção da corrente para cima e o médio na direção do campo, você vê facilmente que a força está para a direita. Agora, tanto faz se fosse, por exemplo, vocês considerarem, em vez do sentido da corrente convencional, o sentido real dos elétrons. Tá? Se vocês considerarem o sentido real dos elétrons, e no caso, desse item para baixo, a velocidade estaria ao contrário. Tá? A velocidade estaria para baixo. Então, se vocês considerarem cargas negativas para baixo, e vocês olharem o sentido da força, dá o mesmo, né, do que cargas positivas para cima. Tá? Então, o sentido da corrente aqui não tem importância. Tá? Vocês podem trabalhar no sentido convencional, que os cálculos podem ser feitos sem nenhum problema. O que importa é só se a corrente está subindo ou descendo. Tá? Ou seja, se ela está num certo sentido ou, em outro, ou no contrário. Então, nesse caso aqui, se ela está subindo, a força é para a direita. Se ela está descendo, aí a força fica para a esquerda. A força fica... Tá? Então, isso acontece em qualquer fio condutor, e no caso aí de fios que transportem corrente aí por poste, tudo isso tem que ser dimensionado, porque os fios, eles engordam. Tá? Então, se colocar um montão de fios junto, eles têm essa propriedade que eles começam a engordar. E aí você tem que tomar precauções para os maços de fio eles não explodirem, né? Não estourarem com o volume. Os fios de telefones antigos, eles vinham num cabo grosso pressurizado para tentar impedir esse efeito do aumento do volume do maço de fio, ó, de acordo com essas propriedades. Né? Então, agora aqui a força se pode calcular facilmente usando esses cálculos simples. Ó. A carga, corrente vezes o tempo, né? E o tempo aqui seria simplesmente, ó, aí no caso tem que usar os portadores reais, que são elétrons, num certo comprimento, tem a velocidade de deriva dos elétrons, dividindo uma pelo outro dá o tempo, vezes a corrente, ó, dá a carga. E aí vocês calculam a força normalmente pelo que a gente já viu lá passada. A força QV vetorial B, reduzindo a parte algébrica, fica QVB seno, né? Nesse caso aqui,
o ângulo entre V e o B é 90. Tá? Então, aí elimina o seno, né? E fica só essa expressão aqui, o ILB. Tá? Aí isso aqui pode ser generalizado em termos de produto vetorial. Tá? Esse aqui é o módulo desse produto vetorial aqui. Tá? Ó, então, aqui a expressão que se chega para força magnética num fio qualquer vai ser essa. Ó. Então, vocês pegam um vetor, ó, colocam ao longo do fio na direção da corrente. Tá? Então, no caso, teria um vetor Lzão, que ele teria módulo L, né? Esse Lzão, e o sentido dele, ó, seria do eixo Z positivo. Tá? Então, Lzão vai ser esse vetor aqui. Tá? Então, se vocês quiserem saber essa força magnética aqui, para onde aponta, basta, no caso, pegar o produto vetorial do vetor Lzão com o campo magnético. Ó. Aí dá certinho, tá? Então, a força magnética vai ser o produto de I, né, vezes o Lzão vetorial com campo magnético B. Tá? Então, vocês podem calcular facilmente em qualquer tipo de arranjo com fios. Tá? Então, a generalização da força é essa. E, no caso, agora, o módulo tem que levar em conta esse seno aqui que foi retirado, né? Recolocar ele, né? E o módulo dela pode ser calculado como se faz usualmente qualquer produto vetorial. ILB, seno do ângulo entre o L, né, e o B. Tá? Então, você pode calcular a força em qualquer fio. Fios curvos, né, também têm a mesma sistemática, mas, no caso agora, se tem que calcular a diferencial da força, né, que depende do pedacinho de fio que vai ser considerado, e depois fazer a soma, ou seja, a integração de todos os pedacinhos, tá? Que é, aqui não vou mostrar. Então, se tiver todos os pedacinhos numa curva do fio, vocês têm que somar, integrar sobre o fio, né? Para obter o resultado final. Tá? Então, isso mais adiante vai ser mostrado. Ó, então, aqui é a situação típica da força no fio. Ó, o vetor L, esse vetor aqui, que aponta na direção da corrente. Tá? E, se vocês quiserem saber a direção da força, basta fazer o produto vetorial, né? L, vetorial V, para aqui é um exemplozinho numérico. Né? Tem uma corrente de 28 amperes percorrendo um fio, e a densidade aqui linear do fio, ó, massa por unidade de comprimento, é dado como 46. Tá? E aí, você quer saber aqui, tá? Quer saber aqui, por aqui, você vai fazer. Sim, tá aqui. Determine um módulo, né? Determinar o módulo e orientação do menor campo magnético. O módulo de orientação do menor campo magnético capaz de manter o fio suspenso. Então, vocês têm que fazer o fio ele conseguir levitar em relação à força gravitacional. Então, essa geometria aqui. Peso para baixo, né? A força magnética aqui, no caso, vai estar para cima, né? Corrente saindo do livro, de modo que a força magnética equilibre o peso, tá? Então, ele faz as contas aqui. Com essa situação, ele precisa de uma corrente muito grande para fazer esse efeito. Tá? E, fazendo as contas e achando o campo tem que equilibrar, o campo magnético tem que ser tal que a força magnética equilibre a força-peso, peso do objeto. Tá? Agora, invertendo o peso aqui, você achou esse valor aqui. Ó. E aí você colocou aqui, você veja que o M e o L foi dividido para virar a densidade linear que é dada. Essa densidade aqui é dada 46 quilogramas ou gramas por metro. Tá? Coloquei aqui, ó, 46 gramas por metro.
colocou G ou I e achou um campo de 10 a menos 2 Tesla. 10 a menos 2 Tesla é maior do que o campo da Terra, 160 vezes. Tá? Ó, então, para fazer um fio levitar em relação ao campo magnético da Terra, ou seja, ficar suspenso, vocês têm que aplicar um campo da ordem de 160 vezes o campo magnético da Terra. Tá? O campo magnético da Terra seria 10 a menos 4. O campo da Terra é um Gauss, né, por definição, que é 10 a menos 4 Tesla. Né? Então, isso aqui seria 160 vezes 10 a segunda vezes 10 a menos 4. Então, 10 a menos 4 Tesla é um Gauss, é o campo da Terra. Isso aqui vai dar 160 vezes o campo da Terra, o campo magnético da Terra. Tá? Então, veja que não é preciso um campo muito intenso para conseguir fazer um fio levitar